Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a forma como o advogado deve utilizar para vender o compliance, tá certo, pessoal? Será que você já tentou vender o compliance e não conseguiu? Será que a frustração que você teve ao tentar vender o compliance fez com que você desistisse desse mecanismo preventivo? É importante a gente lembrar, pessoal, que o compliance é uma profissão do futuro, né? E ela é assim classificada porque ela previne ao invés de remediar as questões irregulares ou ilícitas, né? Nós, advogados, estamos acostumados a serem procurados pelos clientes quando a dor é crônica, quando efetivamente ele precisa acessar o judiciário para resolver aquele problema que ele está sentindo naquele momento. Quando a gente trata de compliance, a gente inverte um pouco essa lógica. A ideia é a gente fornecer um conjunto de ferramentas para o nosso cliente para que ele possa evitar de sentir dores que ele tenha que remediar posteriormente. Portanto, é olhar para o seu cliente de forma preventiva e não somente remediadora. E muitas vezes, a forma como o advogado lida no mercado, amplamente divulgando remédios, não permite a melhor abordagem para a prevenção, não permite olhar para a prevenção como uma ferramenta absolutamente rentável para dentro do seu escritório, para o desenvolvimento da sua atividade profissional ou para a consolidação de uma nova vertente que pode dar muitos ganhos para o advogado. Então, essa é a razão pela qual a gente, ao longo desse vídeo, vai mostrar por que o compliance é importante e, sobretudo, como que você pode desenvolver métodos para que o compliance seja uma nova fonte de renda para você dentro do escritório. Tá certo, pessoal? Eu fiz aqui um vídeo de eu passando por uma situação em que há uma dificuldade para a compreensão por parte do cliente do que seria o compliance e como que a gente, às vezes, não consegue sequer ter uma abordagem mais convincente com esse cliente. Dá uma olhada aí. Alô? Como vai? Tudo bem? Ah, que bom que você recebeu. O que você achou? É, mas eu. Mas esse preço. Mas é que. Não, mas. Tá certo. É, eu entendo. É, não dá para implementar agora, né? Não, sem problema. Eu só sabia que. Tá bom, doutor. Tá certo. Tá bom. Um abraço. Até a próxima, então. Isso convenceu as pessoas a implementar programa de compliance. Veja, pessoal, o viés remediador, muito característico da profissão do advogado, né? Ele contamina o cliente. Então, quando a gente faz uma abordagem prevenção, né, o próprio cliente já assusta. Então, quer dizer, você pega o cliente no susto e no susto ele toma decisões, às vezes, que não conseguem fazer ele enxergar que algumas das objeções que nós comumente somos contratados para remediar podem ser evitadas com a prevenção e os mecanismos de compliance. Então, o preço, naturalmente, é um fator que assusta o cliente ou é um fator que o cliente faz com que ele não consiga ter a verdadeira compreensão daquilo que o compliance pode significar para o seu próprio faturamento e para o desempenho das suas ações que podem exponenciar ganhos no futuro. Por isso que esse vídeo é muito sintomático de situações que cotidianamente o advogado passa sem conseguir se fazer convencer ou convencer que o seu produto que é ofertado é um produto que pode trazer um benefício muito grande para o cliente. Isso a gente passa todos os dias, pessoal. A gente faz 10 propostas para contratar 5. Isso faz parte do jogo, esse não é o problema. O problema é que nós olharmos para a prevenção com o mesmo mecanismo remediador faz com que a gente não tenha sucesso na venda do compliance e faça com que isso seja frustração e muitas vezes desistência de trazer esse novo produto para dentro do seu escritório. É por isso que a gente está nesse vídeo
e ao longo dele você vai descobrir como que a gente pode ter uma abordagem mais convincente para o cliente, tá certo, pessoal? Muitas vezes, quando a gente estabelece, tem essas negativas com os clientes, às vezes clientes que a gente fica até constrangido, né, de abordar, porque são clientes muito antigos do escritório, fica o pensamento, né, onde é que foi que eu errei? E aí o erro leva à desistência, quer dizer, você, como advogado, passa a se convencer de que você tem que tratar realmente só com os remédios, não com a prevenção, né? E fica nesse mesmo marasmo da advocacia, às vezes uma advocacia que você não está muito satisfeito com ela, que não te traz os ganhos prospectados quando você abriu o seu escritório, ou quando você se formou no curso de direito, ou que você vem desempenhando há muito tempo e não consegue efetivamente desenvolver uma alternativa para aumentar os seus ganhos ou procurar uma outra vertente da advocacia que te traga uma satisfação maior no desempenho da sua profissão, né? Agora, a boa notícia, pessoal, é que tudo isso tem solução, né? E eu acredito verdadeiramente que tornar as relações sociais e negociais mais íntegras por intermédio do compliance é um caminho muito promissor para a advocacia, tá certo, pessoal? Mas antes disso, quais são os desafios, portanto? A gente viu aí a abordagem com o cliente, os equívocos que podem ser cometidos, refletimos, né? Portanto, a partir desses equívocos, perdão, para novas perspectivas de entrega, né? A primeira coisa que você tem que entender é que no compliance, muitas vezes, o que a gente entrega não é o que a gente vende. Ah, mas isso é um absurdo, doutor, porque eu vi no Código de Defesa do Consumidor que a informação tem que ser clara, precisa e que aquilo que eu entrego tem que ser efetivamente aquilo que eu prometo, né? Não é isso que eu estou falando, pessoal. Não é com relação a frustrações de promessa ou frustrações com relação a produto ou serviço que você entrega para o seu cliente. Isso, de fato, tem que ser claro e a precisão das informações precisam ser o norteador das suas ações enquanto vendedor, né, de ações da advocacia. Mas o cliente ele não tem essa compreensão de que aquele resultado ele só é alcançado após uma jornada. Quando a gente fala em compliance, a gente fala em programa. A gente fala muitas vezes em sistema. Aliás, eu prefiro falar em sistema. O sistema de compliance é algo que não é estanque, não se esgota em si mesmo. A gente vai ver que os mecanismos dentre esses 14, né, tem um monitoramento contínuo. Uma vez implementado o compliance dentro da organização, a gente constantemente vai ficar revendo os riscos que estão identificados para saber se eles trocam de patamar, os mecanismos de controle se estão funcionando, o canal de denúncia se é assertivo, se protege, por exemplo, o sigilo de quem denuncia, né? Os sistemas de pagamento se estão em conformidade com a legislação, se não há fraude, se não há mecanismos de corrupção nas vendas do produto daquela organização que está tendo o sistema de compliance implementado, né? Se a alta administração está de acordo com a implementação de todos esses mecanismos e garante financeiramente os recursos necessários para que o compliance possa funcionar na plenitude, né? Para saber se na hora de fazer fusão, incorporação ou aquisição de organizações, a sua empresa está pronta para receber essa proposta, que pode ser uma proposta muito importante ou interessante para aquela organização, ou se ela ainda vai ter que correr atrás disso para ficar pronta para novas soluções de mercado ou para novas perspectivas que o mercado frequentemente oferece naquele nicho em que a sua organização está atuando. Então, esses são alguns desses 14 elementos do programa que, quando a gente começa a estabelecer para o cliente às vezes dorme no sétimo, é o que eu costumo dizer. Você começa a explicar o programa, vai falando quais são os elementos, aí no sétimo, metade dos elementos do cliente já está dormindo. Então, é por isso que você vai entregar todos esses 14 elementos, mas você não vai necessariamente vender. O que você vai vender é o resultado probo que aquela organização vai ter, os ganhos exponenciais que ela vai ter, porque a partir de um sistema de compliance implementado, ela pode ganhar novos mercados,
É uma realidade hoje no mundo inteiro, pessoal. Quem tem compliance só contrata com quem tem compliance. Então, a organização que não tem compliance tem restrições de alcance de mercado. Para você participar de um processo, por exemplo, da Petrobras, você tem que ter um programa de compliance. Grandes incorporadoras brasileiras, naturalmente impulsionadas pelas recentes crises de Lava Jato e tudo mais, têm mecanismos de compliance e só contratam com quem também tem compliance. E nós estamos falando de um mercado bilionário. Portanto, ter compliance dentro da organização, né, é algo que gera oportunidades de mercado. E o advogado tem que estar antenado com isso, porque para fazer a venda do compliance, ele tem que prometer o alcance desse mercado, não a jornada que ele vai percorrer quando estiver implementando os mecanismos de compliance dentro da organização. Essa é a diferença. E essa diferença não significa nenhum tipo de frustração naquele produto que você vai entregar. Significa verdadeiramente que você vai entregar algo que o seu cliente vai compreender, mas o que ele quer mesmo é aquele resultado que você prometeu no início. E para isso, tem um jeito, pessoal. Tem várias formas de você fazer isso. Só que antes, você precisa saber que para chegar com eficiência nesses resultados, tem que ter uma técnica. E será que existe isso? Será que tem um jeito mais eficiente para você vender compliance e não passar pela frustração do vídeo que a gente acabou de ver aqui? Sempre tem um mecanismo, pessoal. E esses mecanismos, eles estão à sua disposição. Mas para que você possa ter esses mecanismos à sua disposição, você precisa estar preparado. A primeira coisa é, para você vender compliance, você precisa saber o que é compliance, né? Você precisa estar habilitado, por exemplo, para ser um compliance officer para trocar um projeto de implementação do compliance, né? Se você não sabe o que é compliance, não sabe o que é integridade, não sabe o que é sistema, não sabe o que é programa, não sabe para que serve, não sabe para quem se destina, não tem como você efetivamente, né, vender um sistema de compliance. Então, a primeira coisa que você precisa saber é ter todas as informações de como que percorre essa jornada de implementação, quais são os mecanismos, por onde começar, né? Isso é muito importante, para você não queimar a largada no compliance. Tem muita gente que começa o compliance de forma errada. Tem muita gente que acha que o compliance começa a partir de processos de investigação e está errado. A investigação, às vezes, é a dor do cliente. Ele pode ser um deflagrador do mecanismo do compliance, mas ele não é o mecanismo inicial, né? Você não sabe nem quais são os riscos que aquela atividade corre dentro do desempenho regular das suas ações. Portanto, investigação já é um diagnóstico, já é uma dor que você está entrando lá dentro da organização para poder curá-la, né? Ela pode ser o caminho inicial, mas não uma razão em si mesma, né? A gente tem vários casos aí no mercado de advogados que fornecem parte dos elementos do compliance, parte dos mecanismos do compliance, mas não oferece as soluções inteiras. Por exemplo, é muito comum a gente ver escritórios de advocacia vendendo códigos de ética, códigos de conduta. Porque para o advogado é fácil, o advogado conhece códigos. Estudou Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal na faculdade. Então ele sabe uma estrutura codificada, como é que funciona. Ele olha para dentro da organização, bota aquilo no papel, entrega para a organização e acha que o assunto está resolvido. Só que um código formalmente estabelecido, ele não gera evidências sozinho de que o compliance funciona dentro da organização, nem mesmo que aqueles elementos que estão lá previamente estabelecidos estão efetivamente na prática aplicados dentro da organização. Você, advogado, foi ensinado a aplicar um Código Civil. Você, advogado, foi ensinado numa faculdade a aplicar um Código Penal, um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, uma CLT, né? A própria Constituição da República. Na minha época, era Constitucional 1, 2 e 3, né? Não, então, assim, a gente gastava aproximadamente 1 ano e meio para compreender preliminarmente como é que se aplica a Constituição no Brasil. Então, você, como advogado, não pode simplesmente vender um código e achar que está resolvido o problema. Tem que treinar, pessoal. E o treinamento e a capacitação é um dos elementos daqueles 14 que eu mencionei do programa de compliance. Tem que treinar as pessoas têm que saber como é que cumpre aquela regra que está estabelecida formalmente na organização, né? Então, não é simplesmente entregar. Você tem que saber tudo isso. Saber, sobretudo, que compliance
é um mecanismo que funciona, por exemplo, como um carro. O carro, você tem um volante, você tem um carburador, você tem um injetor, você tem a gasolina, você tem a combustão, você tem um sistema de ignição, você tem um sistema de refrigeração. Tudo isso que encadeado é que vai impulsionar o carro para frente na medida em que você, como compliance officer, condutor do veículo, sentar lá, ligar e fazer ele funcionar. Então, o compliance é como um carro. Ele tem cada um dos seus mecanismos, tem a sua autonomia, mas a soma deles é que vai fazer com que o compliance seja efetivo, que o carro ande a 80, 100, 120 por hora. Né? A velocidade é você, compliance officer, que vai dar. Então, essa analogia é importante para você poder compreender que a primeira solução para você vender um bom mecanismo de compliance, um bom programa de compliance com os seus mecanismos, é saber do que se trata. É saber que ele é um programa harmonicamente funcionando entre todos os seus mecanismos. Tá certo, pessoal? E a solução que eu trago para você é essa que você está vendo aí, que é o Compliance 180 graus. Né? Compliance 180 graus é uma metodologia que eu desenvolvi cientificamente ao longo do meu mestrado, testei cientificamente, portanto, essa metodologia, que faz com que você tenha que demonstrar não os 14 elementos, mas só 3, considerando os aspectos internos, externos e transversais da organização, e dentro desses aspectos é que você vai implementar o programa de compliance na organização. Fica muito mais inteligível para o seu interlocutor, fica muito mais fácil de compreender os mecanismos através de 3 elementos, ao invés de você explicar 14. Tá certo, pessoal? Agora, isso é uma técnica que eu desenvolvi, que é uma solução testada cientificamente, que está aí, né? É um livro, está publicado, esse é o livro, vocês fiquem à vontade para pesquisar aí nas redes, você vai achar facilmente aí o livro que está publicado para que você possa ter acesso, né? E esse livro foi aprovado à unanimidade, foi recomendada a publicação, como você está vendo aí, né? No meu curso de mestrado, eu fiz questão de desenvolver isso porque eu tinha essa dor. O meu maior desafio era saber como que a gente poderia ter reflexos de responsabilidade civil e administrativa no programa, pelo programa de compliance, a responsabilização individual de todos aqueles envolvidos na organização, a responsabilização administrativa com base na Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, né? E aí é importante a gente chamar a atenção das regras, né? Dos elementos normativos, porque afinal de contas os advogados lidam com as regras, né? O decreto 8.420, né, que regulamentou essa lei, né? E então todas essas circunstâncias, elas são importantes para que a gente possa não só saber os reflexos, mas saber como que a gente faz as abordagens para que os sistemas de prevenção dos riscos e o compliance como um grande condutor dessa prevenção tem que ser estabelecido dentro da organização. Então a primeira parte da minha dissertação é que eu desenvolvi essa metodologia em 3 elementos, porque eu verdadeiramente acredito que os reflexos dessa responsabilização eles são positivos na medida em que você tem um programa de compliance efetivamente implementado pelos seus elementos. E as pessoas precisam compreender o compliance, e a compreensão se faz pela simplicidade. Essa foi a tônica do meu trabalho e é a tônica da minha atuação profissional. A gente tem que saber compreender o público para o qual se destina o programa de compliance para que a gente possa verdadeiramente trazer o benefício que ele traz para dentro da organização, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela média. Para todas as organizações é importante que tenha um mecanismo, um programa de compliance adequado, né? Então a gente fala hoje, por exemplo, de que o compliance tem, e isso está normativamente estabelecido, né? É bom que o compliance obedeça a uma regra relacionada ao faturamento da organização, né? A gente estabelece preço de compliance por intermédio, parte do princípio de que o compliance pode representar algo em torno de 3 a 8% do faturamento bruto dentro das organizações. Então, toda essa metodologia eu avaliei para poder alcançar um mecanismo que possa ser acolhido dentro do meio social, sobretudo dos empreendedores, e a gente possa ter uma profusão de sistemas de compliance implementado
no nosso território, no nosso país, porque isso são requisitos que, às vezes, são transnacionais. É importante que se diga isso, né? A gente nunca sabe os escopos de oportunidade que possam aparecer para determinadas organizações na medida em que as ações são desencadeadas. Portanto, ter programas de compliance significa uma relação duradoura com abundância, com grande rentabilidade e, acima de tudo, com oportunidades que possam alcançar aquela organização a partir dos programas de compliance implementados. Então, vejam vocês que, testado cientificamente, eu reduzo de 14 para 7 para tornar inteligível o que significa o programa de compliance e aonde que ele vai chegar por intermédio de todos os mecanismos que a gente precisa implementar e percorrer ao longo da jornada. E aí eu lembro a vocês, eu falei, é essa metodologia que leva a crer que o que você vende não é o que você entrega, né? Você entrega algo muito maior daquilo que você vende. E o seu cliente vai compreender isso verdadeiramente ao longo da jornada que ele vai percorrer, tá certo? E aí o desafio, pessoal, é esse. Na medida em que você consegue ter a compreensão da metodologia Compliance 180 graus, você passa a ter resultados como esse. Ah, você recebeu a minha proposta. Ah, que bom que você gostou. Não, sem dúvida. A primeira coisa que nós vamos fazer, doutor José, é uma reunião de onboarding para você entender exatamente quais são os passos que vão ser dados na implementação do programa. Posso sim, quarta-feira, que horas? Maravilha, então eu vou mandar o contrato para o senhor e a partir de quarta-feira da semana que vem iniciaremos então a implementação do programa de compliance na sua organização. Tá bom, doutor José? Uma satisfação em toda a minha. Um forte abraço. Veja, pessoal, a abordagem pós-proposta de honorário já é muito mais assertiva, né? Já encadeia com a contratação efetiva, já tem um agendamento para fazer o onboarding. O onboarding, o que é, pessoal? É o primeiro contato que aquela organização vai ter com o programa de integridade. Então, nesse primeiro contato, você vai esmiuçar, para além daquilo que já foi objeto de proposta, todos os elementos, estabelecer um cronograma de atividades, cronograma de ações, com cada um dos departamentos da organização, dependendo naturalmente do tamanho da organização, e o tempo vai variar de acordo com o tamanho da organização, de acordo com o faturamento e de acordo com a atividade da organização. Existem organizações que são muito grandes, 3, 4, 5 mil funcionários, então treinar todos eles podem requerer uma quantidade muito maior de tempo, porque você tem que fazer o treinamento de acordo com o público-alvo. Você não treina o chão de fábrica, como a gente chama, da mesma forma como você treina a alta administração da organização. São linguagens diferentes, são compreensões diferentes, mas todos eles têm que estar em compliance. Então, o desafio, qual que é? O desafio é você conseguir achar essas linhas médias, percorrendo toda a organização, fazendo essa aplicação de onboarding, de introduzir os compliances no seio da organização para transformar a cultura organizacional, numa cultura íntegra. Esse é o grande desafio. Quando você, compliance officer, ao final da implementação, olha para a sua organização, vê todos os mecanismos funcionando e tendo a certeza de que você, fazendo analogia com o carro, pode pisar no acelerador, que ele vai chegar a 180, 200 por hora, você pode ter certeza que aquilo ali é o suprassumo da sua satisfação. É você olhar para lá, né, olhar para trás e dizer, realmente valeu a pena eu ter compreendido aquele método, eu ter compreendido a simplicidade na implementação do compliance, o que não significa dizer que não tenha trabalho, tem muito trabalho, pessoal, para que a gente possa, numa linguagem direta, simples e assertiva, promover a ética por intermédio dos programas de compliance. Eu tenho absoluta certeza de que, se você caminhar nessa direção, essa foto aí, o final desse vídeo com os punhos para cima, vão ser sucessos que você vai se orgulhar como advogado de ter dentro do seu escritório. Tá certo, pessoal? Eu espero que você tenha gostado disso. A gente está aí em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, como Compliance 180 graus, você está vendo aí. Você facilmente vai nos encontrar
A gente disponibiliza muito conteúdo gratuitamente para que você tenha acesso. A gente tem uma série de oportunidades para que você possa aprofundadamente aprender a metodologia Compliance 180 graus. Dentro dessas redes você vai ter todas essas oportunidades. Eu tenho absoluta certeza de que a advocacia do futuro está ligada com o compliance. Trabalhar preventivamente vai fazer com que você tenha mais autonomia de tempo. Com o compliance eu não tenho juiz. Eu não preciso ficar esperando uma sentença, um acórdão para dar uma notícia positiva. Ou muitas vezes dar uma notícia negativa, né? Então o compliance ele é um profusor de notícias positivas, porque as negações está na sua mão como compliance officer tentar resolver em conjunto com a organização. Você vai remar sempre em boas direções. Você vai estar sempre navegando em mares em que você vai ter parceiros para poder gerar essa profusão de valores que é o da integridade dentro dos negócios. Então, você que é advogado, fica o convite. Faça aqui a sua pesquisa, procure a gente nas redes sociais, curta lá, compartilhe os nossos conteúdos, busque sempre a melhor informação para que você possa utilizar todas as metodologias necessárias para implementar o bom compliance e fazer parte desse mercado de integridade, que eu tenho absoluta certeza vai te dar uma rentabilidade muito maior no escritório, vai te dar mais autonomia de tempo, e eu tenho certeza que disso você não abre mão para que você, como advogado, possa gozar de algum tempo mais com a sua família, com seus filhos, de viagens, para que você possa se divertir, descansar mais e ter mais resultados a partir dos sistemas de integridade. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, tá bom?